Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre uma área que está em bastante evidência em Machine Learning, que é a área de aprendizagem por reforço, e também na área de Deep Learning possuem vários modelos que têm resultados bem interessantes do ponto de vista de aplicação. Então esse conceito de aprendizagem por reforço complementa as estratégias anteriores de treinamento de modelos. Então a gente já viu, tanto na parte de Machine Learning quanto na parte de Deep Learning, modelos baseados em aprendizagem supervisionada, então onde você tinha o rótulo das informações que são usadas no treinamento, modelos que são baseados em aprendizado não supervisionado, no qual a gente não tem os rótulos associados aos modelos, aos dados, e agora o aprendizagem por reforço, na qual a gente tem uma ideia do desempenho do modelo sobre um conjunto de dados, mas não se tem os rótulos associados a esses dados. Então a gente sabe que o nosso modelo está melhorando ou piorando em relação ao tratamento desse problema que está sendo modelado, mas a gente não sabe exatamente qual seria o resultado ideal. E a partir disso são oferecidas várias ferramentas para poder fazer a manipulação de informações e eventualmente o tratamento de diferentes problemas utilizando esse contexto. Então vários simuladores estão sendo propostos por grandes empresas como OpenAI, Facebook, Google, para poder utilizar esse tipo de tecnologia, está em bastante evidência. É uma aposta muito forte de alguns pesquisadores e também de algumas empresas, como o próprio Google, que investe bastante, pesado em sua divisão de aprendizagem por reforço no DeepMind, para poder desenvolver tecnologia bastante relevante nesse contexto. Apesar de críticas que ainda não se tem uma aplicabilidade prática muito grande, baseado nos algoritmos que já foram produzidos, mas obviamente existem vários contextos onde você pode se beneficiar desse tipo de tecnologia. Então um exemplo que saiu há algum tempo no YouTube, vocês podem ver, é um novo ambiente de simulação disponibilizado pelo OpenAI, onde você consegue aqui, a partir de utilizando agentes de software nesse ambiente aqui, para fazer com que eles aprendam conceitos bastante elaborados do ponto de vista de tomada de decisão. Então veja aqui, os agentezinhos estão brincando de se esconder, na verdade, e a ideia é que o agente tente localizar, então o agente vermelho tenta localizar os azuis, e na medida que eles vão treinando e brincando de forma colaborativa, sozinhos, então milhares e milhares de simulações, eles vão percebendo as formas de tentar melhorar o seu desempenho. Então, na medida que um agente quer se esconder, o outro quer tentar localizar, e eles vão utilizando o ambiente de forma independente, né, para tentar melhorar o seu desempenho. Então, isso tudo vai sendo evoluído de forma autônoma. Então, é um tipo de potencial, um mecanismo para conseguir encontrar soluções para questões complexas bastante eficiente do ponto de vista de simulação. Um outro simulador bastante interessante que foi disponibilizado pelo Google está associado ao conceito de futebol, né? Então o Google disponibilizou um simulador para fazer aprendizagem por reforço baseado em futebol, onde você pode simular os times. Então aqui você tem um conjunto de agentes que vão sendo coordenados entre eles e gerando soluções bem interessantes do ponto de vista de superar limitações e os obstáculos que são oferecidos por esse tipo de ambiente. Então é um outro ambiente de simulação muito interessante que pode ser utilizado. Então esse tipo de técnica, na medida que você consegue construir um ambiente de simulação, você pode fazer com que eles evoluam bastante do ponto de vista de encontrar resultados interessantes nesse processo de manipulação. Então, nesse contexto, se for só um exemplo que vocês podem usar, a ideia do aprendizado por reforço é que a gente consiga aprender a executar ações que possam maximizar o desempenho de cada um dos agentes que estão envolvidos nesse processo. Então, os agentes podem ser recursos ou podem ser insumos de solução para algum tipo de problema, e esse problema pode oferecer um conjunto de restrições que vão fazer com que esses agentes tenham que se superar e que impactam na maximização, né, ou minimização das recompensas que eles têm, que no final das contas são o que define se a gente está melhorando ou piorando em relação à solução desse problema. Uma estratégia mais geral, né, a gente tem aqui dois conceitos que são bastante fortes nesse paradigma de aprendizado, que é aprendizado por reforço, onde a gente tem um ambiente
no qual o agente está inserido. Eu posso ter um agente, eu posso ter um conjunto de agentes. Originalmente a gente só tinha um agente interagindo com o ambiente, agora a gente tem lá vários agentes que podem se coordenar para poder extrair as melhores soluções desse ambiente. Então esse ambiente é onde o agente está inserido e ele oferece as restrições que esse agente tem para poder sobreviver ou evoluir ou ganhar recompensas nesse ambiente. Então tem lá um estado em relação ao que esse agente pode estar em relação ao ambiente, né? E esse agente pode oferecer ações sobre o ambiente. Então, o ambiente está em algum estado, né, de transição, e o agente que está nesse estado ele pode gerar ações, e essas ações podem gerar recompensas em relação ao seu desempenho na atuação sobre o ambiente, e o objetivo do agente é maximizar essa recompensa. Então, veja que a gente não sabe exatamente qual seria a solução ideal, ou qual seria o estado ideal do agente nesse ambiente, mas a gente sabe quando ele está melhorando, quando ele está piorando em relação à sua adaptabilidade ao problema. E cada vez que ele recebe uma recompensa, né, ou cada vez que ele faz uma ação, ele tenta na sua próxima ação maximizar, né, a sua recompensa. Então, na medida que ele oferece uma ação, o ambiente vai perceber essa interação, vai oferecer um novo estado, e levar esse novo estado que pode gerar uma nova ação, e isso pode ser feito de forma recorrente, milhares e milhares de vezes, de forma a tentar explorar as melhores soluções possíveis que eventualmente podem não ser conhecidas na modelagem do problema original. Então a ideia desse agente é tentar maximizar o seu retorno em relação a cada uma das ações que ele toma no processo de codificação, no processo de mapeamento desse ambiente. Então, um exemplo bem tradicional de aprendizagem por reforço, ainda no contexto de aprendizagem de máquina tradicional, é o problema do pêndulo invertido. Então, aqui a ideia é que você consiga, de alguma forma, equilibrar um poste sobre um carro, baseado na movimentação desse carro, né? Então, existem vários estados associados a esse ambiente. Então, você tem um ângulo, a velocidade angular, né? A posição desse pêndulo, a posição horizontal ou velocidade de movimentação desse carro para tentar equilibrar esse pêndulo, e as ações do agente estão associadas à força que ele vai oferecer, né, nesse carro para tentar equilibrar e fazer com que esse pêndulo fique lá na posição vertical. Então, a ideia é que quanto mais tempo ele fique com esse pêndulo aqui equilibrado, maior vai ser a recompensa. Então, ele vai manipular as ações possíveis que ele tem, que é movimentar o carro nas duas direções, para fazer com que esse pêndulo fique mais tempo equilibrado. Isso foi um passo bem direto de transição para outros tipos de problema, e problemas mais elaborados, que foram mapeados originalmente para games, né, para jogos, porque era uma forma mais simples, porque você tem regras bem específicas, conceitos de entrada e conceitos de saída, que permitem vocês construírem simulações bastante eficientes e com um conjunto restrito, uma quantidade restrita de possibilidades. E isso permitiu que os algoritmos fossem evoluindo, né? Então, a ideia aqui, que é um exemplo bem característico, que fomentou muito essa área, né, nos últimos anos, foram os exemplos oferecidos por alguns algoritmos de algumas empresas, como DeepMind e OpenAI, onde você tinha lá um mapeamento de alguns jogos bem antigos e que eram bem simples, mas precisa de alguma estratégia para conseguir ter uma boa solução em relação a esse desempenho. Então, a ideia era você dar como entrada ou a própria imagem do jogo, um conjunto muito restrito de regras, e ele, a partir disso, conseguir se abstrair essas informações e conseguir